Olá, sejam bem-vindos a mais um Horizonte Notícia Entrevista. Em 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão da Samarco, em Mariana, se rompeu. Em uma das maiores tragédias ambientais do mundo, 35 milhões de metros cúbicos de lama e rejeito de mineração foram despejados no Rio Doce. O distrito de Bento Rodrigues foi devastado, centenas de pessoas perderam as casas, várias ficaram feridas e 19 morreram. Das consequências dessa tragédia nasceu o livro Um Dia, um Rio, que leva uma visão diferenciada do desastre ao mundo infantil. Nosso entrevistado de hoje é o autor do livro, o escritor Léo Cunha. Oi, Léo, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Como surgiu a ideia desse livro, Léo? Pois é, a ideia veio da editora, né? A editora Pulo do Gato, que é lá de São Paulo. Em março, eles me escreveram, né? Entraram em contato e me convidaram. Falaram, a gente está querendo publicar um livro para o público infantil, um livro de literatura, né? Não é um livro de denúncia, nem um livro de informativo, mas um livro de literatura mesmo. E a gente achava que você seria um bom nome, porque você tem um texto mais poético, além de ser mineiro, de estar envolvido aí. E aí, desde o primeiro momento, eu topei a ideia, né, e comecei a desenvolver o texto. Teve muito diálogo entre mim, a editora e o ilustrador. E o projeto acabou sendo, né, concluído em um tempo até rápido, né? Geralmente livros podem demorar até 2 anos, mas nós fizemos aí em alguns meses para poder lançar às vésperas do aniversário de 1 ano do desastre. Isso, e já com uma certa bagagem, porque você já havia visitado, né, os locais, o Rio, inclusive, né? Esse assunto me perturbou muito, né, a tragédia toda, e durante muito tempo eu fiquei postando notícias e acompanhando todo o desdobramento, os processos, as multas, né, as esquivas da mineradora e tal. Então eu já estava muito por dentro daquilo ali, tentei chegar lá em Bento, mas na época não pôde, mas então eu fui em vários pontos do Rio. Enfim, aquilo já estava na minha cabeça, mas eu não tinha pensado em fazer um livro literário sobre isso. E então foi com muito prazer, recebi um presente da editora, né, com esse convite. Certamente. Agora, conta um pouco da história pra gente. Ela é contada sob o ponto de vista do Rio, né? Isso, a ideia foi essa, assim, foi humanizar o Rio, né, fazer ele, não só ele, mas os ribeirinhos também, tornar aquilo muito próximo para a criança. Para o leitor em geral, eu acho que o adulto também vai curtir o livro, mas pensando na criança, né, ela vai ter uma proximidade com aquele rio, ele em relação com as crianças que estão ali em volta, os pescadores, as lavadeiras, todo mundo que está ali, né, naquele universo ribeirinho. E com isso, quando chega o desastre, que é num segundo momento do livro, eu acho que aquilo toca bastante o leitor, né, e sem precisar ser muito explícito nem didático, né, é mais pela sensibilização mesmo. Certamente. Agora, de que forma você passou isso para esse mundo infantil, para o universo infantil? A ideia foi fazer um texto mais poético, né? Não é um texto discursivo, não é um texto grande, longo, né? Foi um texto que tentou ser sucinto, pegando a essência mesmo do que o Rio representa para a natureza, para as pessoas, né? Para aquele local. E depois do desastre, o que se perde, né? Como que aquilo transforma todo um universo. Vamos, né, agora, você contando para a gente mostrar um pouquinho o livro. Inclusive, o André, né, o André ilustrador, Neves. trabalhou a questão das cores, né, que ele vai mudando, né, ao longo Ele teve essa ideia muito bacana de criar momentos visuais bem diferentes, né? Então, num primeiro momento, bom, a capa tem esse tom marrom, que vai ser um tom predominante lá dentro do livro. Nas primeiras páginas são as crianças brincando, se você quiser passar aí você vai ver, são as crianças brincando, pescando, se divertindo no rio. E aí, com o passar das páginas, chega um momento em que aparece uma ameaça, que é uma máquina assustadora, e essa máquina que vai cuspir a lama em cima do menino Rio, né? E aí tem, né, a lama. E aí mesmo, essa página não tem nem texto, rio porque aqui o desastre já fala por si, né? E a partir daí o livro ganha uma outra tonalidade, né? Aquela tonalidade que a gente se acostumou a ver no noticiário, que é a coisa da lama mesmo, muita do marrom, lama, né? do peso.
É um momento mais triste mesmo. Depois o texto, em um momento, fala uma frase assim, com lágrimas de minério vou sangrando até o mar. E aí o André pegou esse mote das lágrimas de minério e fez criou um fundo vermelho, que é um fundo de vermelho sangue, assim, que vai passar por mais algumas páginas, onde o texto fala do que se perdeu, e até no final chegar num fundo mais claro, de uma certa esperança. Né? A gente não quis terminar o livro para baixo, a gente quis terminar com uma esperança assim, de quem sabe daqui a um tempo o Rio Doce se restabeleça, a vida, né, que foi perdida ali, e também outros rios e outras praias e lagos e tudo que está ameaçado aí, quem sabe no futuro a gente lide com isso, a gente, ser humano, né, cidadão, a gente lide de outra forma. Agora, como é que foi esse desafio? Você teve alguma dificuldade de passar esse tema tão atual, mas também tão grave, tão pesado, né, para esse público infantil? A criação literária foi cheia de dilemas, né? Assim, até que ponto que eu deveria falar explicitamente ou não. Então eu optei por não falar explicitamente. O único momento, tem uma hora que fala assim, o Rio que está falando, ele fala: eu era doce, hoje sou amargo. É o único momento em que ele alude ao Rio Doce especificamente. Embora, né, quem não saiba pode até simplesmente pensar que o Rio era doce e ficou amargo. A ideia foi, por que isso? Porque a gente quis fazer um livro que fosse bastante universal, né? Que, por exemplo, que se alguém lê isso na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, que vai entender isso como uma tragédia e como uma história de um rio que foi destruído. Mas mesmo sem conhecer o caso específico de Bento, de Mariana. Então a ideia foi essa, o desafio foi esse, né? Tentar fazer algo que fosse universal, mas ao mesmo tempo tivesse a força do acontecimento. Agora, qual que é o seu objetivo com ele? Que você pretende? É uma reflexão desse público? Eu acho que uma reflexão, mas no sentido assim, não de eu direcionar, né, que saia do livro pensando assim, né, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Eu acho, mais assim, é uma sensibilização, né, de entender como que o rio é também um organismo vivo, tanto que se considera que ele morreu, né? Então tem toda uma vida ali, né, de vegetação, de fauna e também de toda a relação entre tudo isso, né, entre as pessoas, o rio, as plantas, e como que isso tudo, as empresas ali em volta, toda a atividade econômica e de lazer, tudo isso é destruído, né? Então, à medida que a criança percebe esse universo que é muito vivo, ela se aproxima daquilo ali, né? Mas de uma maneira mais poética, mais lúdica, sem ser nada muito discursivo, que fala, né, não podemos deixar isso acontecer. Isso eu acho que são as brechas que o texto tem que deixar para o leitor chegar na conclusão, mas o texto não fala nada disso. Agora, é uma coisa também que leva à rotina aí das crianças, que todo mundo tem um rio, um córrego, alguma coisa perto de casa, tem essa mensagem também da preservação, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu, por exemplo, sempre tive uma paixão muito grande por rios, né? Desde pequeno, eu sempre gostei de visitar rios, cachoeiras, o barulho do rio me agrada muito. Então, eu imagino que muitas pessoas tenham também essa proximidade. Mas mesmo quem não tem contato com um rio especificamente na sua vida, eu acho que ele vai conseguir se enxergar exatamente porque o rio está ali humanizado na história. Agora, é uma mensagem que você disse ser universal. Adultos também ficam muito tocados, né, com o livro. Eu, como o primeiro leitor, né, por exemplo, quando eu vi as imagens, a primeira vez que eu vi as imagens, eu fiquei assim, muito emocionado. Né? O André fez um trabalho muito bonito, muito forte, e me tocou muito. E vários adultos já me falaram isso, que é um livro que emociona, é um livro que perturba a gente, né? Assim, acho que esse é o objetivo da arte, no geral, tirar a pessoa do lugar, né? Tirar a pessoa de uma zona de conforto e fazer ela ou se emocionar, ou se espantar, ou refletir, né? Então, o livro, acho que tenta esse efeito. O livro já está à venda, né? Parece que você disse que algumas escolas também já estão interessadas em usá-lo, né? Para a gente encerrar, fala aí então para os leitores, para quem se interessar.
Pois é, a trajetória de um livro infantil é essa mesmo, né? Ele é lançado, vai para o mercado e frequentemente ele chega nas escolas, né? As escolas adotam o livro ou sugerem que as crianças leiam, fazem trabalhos a partir daquilo. E eu acho que é o que vai acontecer com esse livro também, porque é um tema muito forte, é um livro que está muito bonito visualmente e eu acho que ele vai ter uma carreira bonita aí e eu espero estar ajudando nessa conscientização, mas também nessa emoção. Com certeza. Léo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço, Fernanda. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Conversamos hoje com o escritor Léo Cunha, autor do livro Um Dia, um Rio. Se você quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.